Após a primeira aparição da Virgem Maria em Zeituno em 2 de abril de 1968, ela continuou aparecendo durante 3 anos a milhares de fiéis. Ela visitava a igreja de Zeituno 2 ou 3 vezes por semana e ficava visível de alguns segundos até 8 horas diante da multidão, permitindo ser fotografada e filmada. Nossa Senhora muitas vezes caminhava ao redor da cúpula central da igreja e ocasionalmente pairava sobre ela. Notáveis fotografias foram tiradas numa dessas ocasiões e nelas discernimos claramente uma figura luminosa. Embora a aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917 seja a mais conhecida, o milagre da Virgem Maria mais prolificamente testemunhado no século XX e talvez em todos os tempos foi o de Zeituno, aprovada pela cismática e herética Igreja Cópita Ortodoxa, mas não pela Igreja Católica Apostólica Romana, motivo pelo qual muitos consideram que por trás dela estaria o próprio demônio. A partir de 2 de abril de 1968 e durante várias noites seguidas, durante 3 anos, até 29 de maio de 1971, a Virgem Maria apareceu em média semanalmente, especialmente em dias de festa, no topo da Igreja Cópita de Santa Maria, no subúrbio de Zeituno, no Cairo, capital do Egito, terra das pirâmides, na forma de um fenômeno radiante, quase sempre envolta em facho luminoso e cercada por pombas de luz, para que todos pudessem ver. Isto não foi algo testemunhado apenas em uma visão mística por alguns escolhidos. Foi uma experiência sobrenatural percebida por grandes multidões. Além disso, isto ocorreu num país predominantemente muçulmano e numa igreja cópita, o que pode ser a razão pela qual os católicos estão menos familiarizados com o assunto. A Igreja Cópita é a Igreja Cristã Nacional do Egito, dirigida pelo Patriarca de Alexandria, que desde o século XI reside no Cairo. Calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas puderam assistir às aparições transmitidas pela rede egípcia de TV. A mídia mundial, porém, ocupada com outros assuntos como a Guerra do Vietnã, tratou o fenômeno com descaso, e assim, infelizmente, poucos fora do Egito ficaram sabendo das aparições antes que elas se encerrassem. A Virgem Maria foi testemunhada por cóptas, católicos, protestantes, muçulmanos e até marxistas seculares ferrenhos, como o militar e presidente egípcio Jamal Abdel Nasser. Isto o influenciou muito em suas relações com os cristãos, que na época estavam sendo alvos de perseguição. Cruzes vermelhas eram pintadas em suas casas para marcá-los. Esta foi também uma época de rápida expansão do fundamentalismo islâmico. O Egito tinha sido recentemente derrotado por Israel 10 meses antes na Guerra dos 6 Dias, conflito árabe-israelense que aconteceu entre 5 a 10 de junho de 1967. As aparições em Zeituno foram um ponto de viragem desde a Guerra de 67 até os acordos de Camp David e, finalmente, um tratado de paz com Israel em 1979 por um lado e a ascensão do islamismo e da Irmandade muçulmana por outro. No centro de tudo, na rua Tumanbay, ficava a Igreja Cópita Ortodoxa de Santa Maria, construída em 1923 por causa de uma visão. Uma noite, o proprietário de terras Toufik Halim Ibrahim teve um sonho. A Virgem Maria disse-lhe para construir uma igreja para ela em Zeituno, o mesmo lugar pelo qual a Sagrada Família teria passado em sua fuga para o Egito, ou seja, a igreja celebraria a passagem de Maria pelo Egito com José e o menino Jesus em sua fuga do rei Herodes. Maria prometeu que se Toufik fizesse o que ela pedisse, ela apareceria na igreja dentro de 40 anos. 40 anos se passaram, nada aconteceu, até a noite de 2 de abril de 1968. Naquela terça-feira, às 8h30 da noite, 2 operários muçulmanos parados no portão de sua garagem em frente à igreja foram surpreendidos pelo aparecimento de uma senhora de branco ajoelhada ao lado da cruz, no topo da cúpula da igreja. Um dos trabalhadores, Farouk Mohamed Etwa,
um mecânico muçulmano de 31 anos, apontou o dedo enfaixado para a senhora, temendo que fosse uma freira prestes a cometer suicídio, e disse: "Senhora, não pule, não pule!" Desesperado, ele saiu correndo para chamar os bombeiros e o esquadrão de resgate, enquanto outros atravessavam a rua correndo para chamar o padre Constantine. Toda a comoção atraiu uma multidão. Nesse momento, a senhora levantou-se, revelando-se como um ser luminoso, com vestes de luz cintilantes. Uma mulher gritou: "Nossa Senhora Maria!" Naquele momento, um bando de pombas brancas brilhantes apareceu do nada e parou ao redor da aparição. Ela flutuou no ar, pairando acima do telhado da catedral e abençoando as pessoas abaixo. E então, simplesmente assim, ela desapareceu no céu escuro, deixando os espectadores sem palavras. O dedo enfaixado de Farooq Atwa estava cheio de gangrena e seria amputado no dia seguinte. Mas quando chegou ao hospital pela manhã, o cirurgião ficou surpreso ao descobrir que seu dedo estava completamente curado, a primeira cura milagrosa registrada em Zeituno. Uma semana depois, em 9 de abril, Maria apareceu novamente, desta vez por vários minutos. Fouzi Mansur, um engenheiro arquitetônico que morava em Heliópolis, tirou esta fotografia, talvez a mais emblemática de todas. Nela se vê as pessoas contemplando a Virgem Maria caminhando no telhado da igreja. Na tarde de 12 de abril ou nas primeiras horas do dia 13 de abril, o repórter fotográfico egípcio Wazir Hazik Matar, à cata de um furo sensacional, conseguiu fotografar a aparição, superando uma inexplicável sensação de imobilidade que impedia a grande maioria das pessoas de operar as suas câmeras. Depois de tirar as fotos, ele percebeu que estava completamente curado de um antigo ferimento no braço. Os médicos confirmaram sua cura milagrosa. Nos 3 anos seguintes, Maria seguiu aparecendo repetidamente acima da catedral, às vezes várias vezes por semana, em aparições que duravam desde poucos minutos até 9 horas, tempo suficiente para as pessoas correrem para casa e trazerem suas famílias e vizinhos de volta. Sempre silenciosamente, sempre à noite, as aparições começavam com uma bola de luz se materializando gradativamente e depois assumindo a forma da Virgem Maria. Pombas grandes e luminosas moviam-se rapidamente pelo céu, às vezes voando em formações de 2, 7 ou 12, em forma de cruz. Elas foram descritas como estranhas criaturas semelhantes a pássaros feitas de luz, que voavam com velocidade surpreendente sem mover as asas. Elas sempre mantinham uma formação definida e depois desapareciam como flocos de neve derretendo. Pouco depois, uma explosão ofuscante de luz engolfava o telhado da igreja. À medida que diminuía, moldava-se a forma brilhante de Nossa Senhora. Como se vê nesta foto, os estranhos pássaros brilhantes lembram muito e são praticamente indistinguíveis dos OVNIs. Ela era vista com uma longa túnica branca e um véu de luz branco-azulado. Os espectadores atordoados abaixo podiam ver suas roupas soprando na brisa quente da noite. Uma auréola deslumbrante brilhava em volta de sua cabeça. Seu brilho era tão intenso como o sol em forma humana, que era quase impossível discernir suas feições. A visão deslizaria com facilidade pelas cúpulas, curvando-se e cumprimentando as multidões atônitas abaixo. Ocasionalmente ela aparecia acima ou entre as palmeiras no pátio da igreja, ou emergia em um globo de luz de qualquer uma das 4 cúpulas de canto ou de outras estruturas. Havia luzes misteriosas piscando, um dossel de estrelas cadentes, como uma chuva de diamantes feitos de luz, como lembrou uma testemunha. Muitas vezes, em uma explosão de luz, ela aparecia do que parecia ser do nada. Uma nuvem que se formaria e se tornaria cada vez mais brilhante, e eventualmente ela apareceria nesta grande iluminação. Então, dentro dessa iluminação, o contorno de sua figura aparecia cada vez mais brilhante. Ela abaixava a cabeça, movia as mãos como para abençoar as multidões, virava-se de um lado para o outro e movia-se como se deslizasse no telhado e nas cúpulas da igreja. Quando ela se virava para ir para o outro lado da igreja, a parte de trás de sua cabeça podia ser vista.
Em algumas ocasiões, ela parecia estar subindo acima da grande cúpula em direção ao céu. Houve momentos em que parecia que uma porta, uma fresta de luz no céu, se abriria e ela saía do céu ou de uma porta do santuário e então saía pelos mesmos meios. Outras vezes, ela desaparecia em uma silhueta, depois em uma nuvem e depois reaparecia. Às vezes, ela era vista com o menino Jesus embalado em seus braços ou com São José e o menino Jesus por volta dos 12 anos de idade. Uma deslumbrante coroa de luz às vezes brilhava acima de sua cabeça, dando uma impressão de majestade sobrenatural e sublime. Em poucas semanas, as multidões atingiram cerca de 250 mil pessoas todas as noites. Pessoas de diferentes religiões reuniam-se, rezando juntas, cantando juntas, em louvor a Maria Santíssima. Ela reconheceria as enormes multidões abaixo, acenando para elas, estendendo um ramo de oliveira, o que geraria uma alegria extasiada nas massas. Ocasionalmente, as pessoas podiam ver nuvens vermelhas de fumaça com cheiro de incenso subindo ao redor da visão. As nuvens às vezes saíam dos vitrais isolados nas cúpulas. Seria necessário 1 milhão de incensários para produzi-las. Numerosas curas milagrosas foram documentadas, desde cegueira, poliomielite, paralisia, câncer e doenças terminais. Houve também conversões espirituais de muçulmanos e outros ao cristianismo. Muçulmanos que presenciaram as aparições cantaram do Corão, abre aspas, Maria, Deus vos escolheu e vos purificou. Ele vos escolheu e vos colocou acima de todas as mulheres. Fecha aspas. O Papa Paulo VI enviou 2 investigadores a Azeituno que também viram a aparição com seus próprios olhos. No entanto, Roma não tem jurisdição no Egito. Na foto, o Papa Paulo VI analisa as evidências fotográficas, mas não pôde comentar nada oficialmente. Pearl Zaki é uma norte-americana de Minneapolis que viajou para o Cairo para ver as aparições com seus próprios olhos e não ficou desapontada em 12 de agosto de 1968, conforme escreveu em seu livro Diante dos Nossos Olhos, A Virgem Maria de Zeitu no Egito, 1968 e 69. Abre aspas. Andei lentamente atrás da multidão de cerca de 4.000 pessoas reunidas em frente à igreja. De repente, ouvi um grito vindo de algum lugar na multidão e vi muitos deles levantando-se das cadeiras e do chão para avançar em massa. Eu tinha visto o que parecia ser um clarão de chamas cobrir a frente da igreja. Novamente vi um flash de luz laranja amarelada em forma de uma grande chama, cobrindo toda a frente da igreja e durando cerca de 5 segundos. Repetiu mais 2 vezes. Eu me senti atraída por ela e orando em voz alta. A grande cúpula foi envolvida por uma luz branca azul brilhante, como se estivesse derretendo, e as bordas da luz no topo da cúpula iluminada pareciam rolar para dentro, de modo que os olhos fossem direcionados para bem no centro, em frente à cruz. Toda a luz desapareceu de repente e depois reapareceu. Eu podia ver em contornos tênues a figura ereta, branca, semelhante a uma estátua. Seus braços estavam ao seu lado. Depois moveram-se lentamente para cima, para a posição de mãos postas em oração. 2 flashes de luz como meteoros ou estrelas cadentes vieram de trás da cúpula para formar uma cruz sobre sua cabeça e então tudo ficou escuro. Fecha aspas. A pesquisadora bíblica Rebecca Jackson, coautora de Uma Senhora da Luz Aparece no Egito, a história de Zeituno, conduziu inúmeras entrevistas com testemunhas oculares. Diz ela, abre aspas, o que chama a atenção é que todos concordam com o que viram, independentemente de sua fé. Eles estavam convencidos de que o que viram em Zeituno era real. Fecha aspas. As aparições não teriam passado de uma projeção holográfica? As autoridades queriam descartar quaisquer fraudes elaboradas, pegadinhas ou shows de luzes inteligentes. A polícia conduziu uma extensa busca num raio de 24 quilômetros ao redor da igreja em busca de qualquer tipo de projetor ou dispositivo que pudesse criar tal efeito. A certa altura, eles iniciaram um apagão de energia na área para que nada elétrico pudesse ser utilizado para criar essas imagens. E a radiante Virgem Maria, suas pombas luminosas voadoras,
e as misteriosas luzes celestiais continuaram a materializar-se tão brilhantemente como sempre durante o corte de energia. Os shows de luz laser ainda não existiam e certamente não poderiam ter produzido imagens tridimensionais em movimento. A holografia estava em sua infância e só conseguia produzir uma imagem estacionária de 2 tons, de 30 por 30 centímetros, à distância de 800 metros, ao custo de $500 mil. Maria era em tamanho natural e ainda maior, movendo-se de um lado ao outro da igreja, e em muitas cores diferentes, avermelhado, amarelado, dourado, azul e branco. Mesmo o exame cuidadoso e o aprimoramento do computador das fotos tiradas não indicam nenhum truque fotográfico. Isso foi antes da invenção das câmeras digitais, das manipulações digitais e do Photoshop. A Igreja Copta Ortodoxa conduziu as suas próprias investigações à revelia do Vaticano. Amba Quirilo VI, Santo Cirilo VI de Alexandria, Papa e Patriarca Copta Ortodoxo local, formou uma comissão integrada por sacerdotes, cientistas e fiéis, e autenticou as aparições em 5 de maio de 1968, apenas um mês depois do seu início. Esta aprovação rápida e vasta, sem precedentes, deveu-se às suas aparições dramáticas e frequentes, que a maioria dos investigadores ou céticos puderam testemunhar eles próprios em primeira mão. O Vaticano, por sua vez, exprimiu reservas. No início de 1970, a frequência das aparições diminuiu para uma média de 1 por mês. O último e glorioso avistamento público ocorreu em 29 de maio de 1971. Dizem que ela foi vista segurando um ramo de oliveira, um símbolo de paz. Na verdade, zeituno vem da palavra árabe para azeitonas. As multidões diminuíram ao longo desses anos, mas estima-se que 3 em cada 4 egípcios já a tinham visto. Muitos tiveram numerosos avistamentos. Estima-se que 40 milhões de pessoas testemunharam as aparições. Especula-se que ela nunca falou ou transmitiu qualquer mensagem verbal, devido à diversidade das multidões e às diversas crenças, e ela voltaria a outras partes do Egito várias vezes nos próximos 30 anos. Não há dúvida de que algo de natureza sobrenatural aconteceu naquele lugar, já que multidões testemunharam essas aparições que foram registradas em vídeo e fotos e até foram vistas ao vivo na TV de todo o mundo. Ademais, foi algo importante para as minorias cristãs perseguidas no país. Mas será que, por não ter acontecido em uma igreja católica romana, nem qualquer tipo de comunicação ou mensagem de Nossa Senhora por meio de videntes, estaríamos diante de uma manifestação diabólica? Ou teriam sido manifestações paranormais ou ufológicas de massa? A extensão paranormal a eventos de grande escala, como as aparições de Zeituno, baseia-se no pressuposto de que a psicocinética coletiva é o elemento fundamental por trás da anomalia. Os eventos em Zeituno, se tivessem ocorrido em outro contexto, que não o religioso, certamente seriam considerados de natureza ufológica. Zeituno é muito parecido com o aviso dramático e sem precedentes da Virgem Maria em Fátima em 1917, pouco antes do lançamento dos erros do comunismo sobre o mundo na Revolução Russa. No entanto, em Zeituno não houve mensagens, nem visões, nem segredos. A mensagem de Maria foi a sua presença silenciosa naquele tempo e naquele local. Virgem Maria veio mais uma vez de uma forma sem precedentes em Zeituno, talvez para alertar o mundo sobre novos males que estavam prestes a ser desencadeados sobre ele. Talvez tenha sido também um apelo contra a ascensão do fundamentalismo islâmico no Egito. A despeito de que algo de sobrenatural ocorreu em Zeituno e adjacências, o fato de as aparições não terem sido aprovadas pela Igreja Católica Romana, mas apenas pela Igreja Copta Ortodoxa, faz com que a maioria dos católicos não considere esta devoção e a encare com bastante cautela. Qualquer coisa que incentive o ecumenismo, como esta aparição parece fazer, é suspeita de vir do diabo. Muito embora o Papa Francisco esteja fazendo exatamente isso,
já que inscreveu 21 mártires coptas no Martirológio Romano. O conselho dos conservadores é que se evite as aparições em Zeituno e se preste atenção apenas às aparições aprovadas, como Nossa Senhora de Lourdes ou Fátima. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.